Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e o vídeo de hoje eu vou falar do Spring Boot, mas não para você que desenvolve Java. Talvez acho que até vai ser um pouco útil para você. Mas o vídeo aqui é focado para quem é DevOps, tá? Se você é DevOps, fica aí que esse vídeo você vai gostar. Tá, se você chegou aqui no canal agora, tá? Eu falo bastante aqui de carreira, de back-end, tá? Tenho 4 livros aí publicados. Um deles é de Jenkins, né? Então eu não sou exatamente um DevOps, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento aí da área, né? E então dá uma olhada aí nos vídeos aqui do canal, tá? E hoje eu vou falar aqui do Spring Boot, né? Nessa visão do DevOps, né? Então, inclusive eu tenho 2 livros publicados, um de Spring Boot e um de Jenkins, né? Mas eu sei que o cara que é a pessoa, né, que é DevOps, ela tem essa preocupação, né, de colocar o ambiente funcionando, né, de publicar, né, de fazer uma série de coisas de diferentes linguagens, né? Então, para ela não interessa assim, ela não vai lá no código fonte ficar alterando coisa, né? Isso é papel do desenvolvedor, né? Então ela não precisa necessariamente entender tudo como funciona o Spring Boot, né? Mas algumas coisas assim eu acho que é interessante a pessoa que for DevOps ela saber, que eu acho que vai facilitar o dia a dia dela, né, para trabalhar com isso, né? Então, esse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas vai ter uma parte de demonstração, tá? Então, vamos para a primeira, são 5 coisas, tá? A primeira coisa que é importante saber, que o Spring Boot, né, ele é feito em Java, né? Então, ele roda em Java, né? Então, quando eu falo roda em Java, né, então o que o DevOps precisa saber? Bom, automaticamente ele vai ter que associar 2 coisas, né? A primeira é que então existe uma dependência, né, com a JDK, né? Então ela precisa estar instalada onde isso for rodar. Se for rodar em um Docker, então a imagem ela precisa ser uma imagem lá que tem ali o Java, né, ali por padrão para conseguir rodar a aplicação, né? E também para entender aí os possíveis erros, né, que pode acontecer, que é aquele erro que quem já gerenciou alguma aplicação em Java, né, o famoso out of memory, já sabe com o que ela está lidando, né? Então ele vai sofrer, né, o Spring Boot ele vai sofrer os erros característicos de uma aplicação feita em Java, tá? Então isso para o DevOps é importante entender. Tá? E mais lá no futuro, agora ainda está uma coisa meio assim em beta, né? Mas a ideia é que o próprio Spring, né, a opção de Spring Native, que ele, ao invés de gerar lá o pacote jar, né, que também é uma característica de aplicações Java, ele lá na frente, né, em breve, vai deixar de ser beta isso, né? Ele vai gerar imagens Docker direto, né? Então para o DevOps isso aí é até mais fácil, né? Ele pega a imagem e publica, né? Ou ele joga lá para um Kubernetes publicar para ele, né? Então, enfim, é importante saber isso aí. Que mais? Vamos lá. Então, a segunda característica importante para o DevOps saber, né, é que várias aplicações têm isso, né, que você consegue externalizar as configurações no Spring Boot em um arquivo, né, chamado applications. Aí ele tem 2 opções, ou ele pode ser um .properties, né, application.properties, aí ele vai ser naquele formato, né, chave igual valor, né, um monte de linhas, é um arquivo, é um texto mesmo, né, chave igual valor. O Spring Boot suporta isso, mas normalmente as aplicações elas têm usado o formato YAML, né, que é mais amigável, né? E então aqui também é o formato texto, só a estrutura dele é um pouquinho diferente, né? E com esses arquivos, né, que você consegue fazer
configurações diferentes, tá? Então ali dentro você pode colocar configuração, por exemplo, identificando qual ambiente que é, tá? Sei lá, se é desenvolvimento, se é homologação, se é produção, tá? Você pode, se quiser, colocar uma senha ali, enfim, agora se é o melhor prático ou não, né? Isso deveria ficar num cofre de senhas, né? Quem é DevOps sabe disso melhor que eu, né? Mas assim, a ideia é que eu, assim, falando para vocês que o Spring Boot, ele permite você externalizar, né, essas informações nesse arquivo aí, né? Nesse arquivo no chamado application.properties ou application.elm. Ok, aí uma vez que está nesse arquivo do application Elm, o interessante, ainda mais quando a gente está falando que vai rodar numa nuvem, né? Ou dentro ali, né, de um container, então é interessante ele pegar a variável do ambiente, né? Então você sobe ali o seu container setando lá um valor numa variável de ambiente e o Spring Boot conseguir ler, né, essa informação, né? Então isso aí é feito também usando esse arquivo application .properties ou .yaml. É feito dessa maneira, só que você coloca lá num formato um pouquinho diferente, tá? Mas ali você consegue resgatar a variável de ambiente sem problema nenhum e usar isso dentro da aplicação, tá? O que mais? E aí, para você checar, o que é uma coisa que é importante, né, pro DevOps, né? Quando ele sobe ali uma imagem da aplicação Spring Boot, aí provavelmente atrás dessa aplicação vai ter um load balance ali, né, que vai querer saber para qual instância ele pode usar. Como que ele vai saber se aquela instância está saudável, né? Então o Spring Boot ele tem já por padrão, né, um endpoint que você consegue checar a saúde do sistema, né? Tá, eu vou mostrar aqui para vocês já, tá? Mas ele tem por padrão já esse endpoint. E se você quiser, você pode até colocar mais informações nele, né? Enfim, tem mais algumas opções que você pode usar, tá? Bom, essa foi a quarta, tá? E a última dica, tá? Se for necessário, né? O Spring Boot também ele possui outros endpoints, tá? Todos eles são gerenciados ali pelo chamado Actuator, né? Que é como se fosse uma especialização dentro ali do Spring Boot, né? Uma propriedade ali dentro dele, né? Que você consegue, um plugin, vamos chamar assim, dentro dele que você consegue usar, né, esse Actuator, e você consegue ativar esses endpoints, né? E tem esse aí tem um de informação, que você pode colocar a informação que você quiser da sua aplicação, tá? Sei lá, a JVM está rodando, sei lá, pode colocar um monte de coisa. Tem plugins que coloca, por exemplo, qual branch que subiu ali, né, que foi feito o build, você pode colocar ali nesse endpoint info. E você pode usar também os outros endpoints, e o que eu acho que é importante o DevOps saber, que existe o endpoint de métricas, né? Então você tem ali o metrics, tá? E aí dentro dele você tem várias métricas, tá? Desde a métrica da JVM, métrica de espaço em disco, um monte de métrica que você pode usar, tá? Eu sei que normalmente esses sistemas em Java, eles sempre, tipo, empresas elas acabam usando algum aplicativo de terceiro, né, que vai ficar lá monitorando. Aí muitas vezes o DevOps ele vai olhar aquilo, né, não vai ficar olhando ali dentro do Spring Boot, né? Mas é importante saber que existe, né? Se tiver alguma oportunidade que você precisar saber olhar uma métrica sem nenhuma ferramenta, né, é importante saber que isso existe, tá? Então, essas são as dicas que eu acho que é importante para o DevOps saber, né? Se você acha que eu esqueci de alguma, tá? Comenta aí embaixo, tá? Compartilha esse vídeo aí com quem você acha que deva saber, né? Dá um like aí para fortalecer. Se inscreve aqui no canal. Um abraço aí, até a próxima.